paciente que tem um câncer, que está fazendo um tratamento oncológico, pode ter complicações renais. Quais são essas complicações? E como é que o paciente desconfia que está apresentando algum tipo de problema nos rins? Fica nesse vídeo até o final que eu vou contar isso hoje para você. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, o maior canal de saúde renal do YouTube com foco na prevenção. Quase todos aqui sabem que eu atuo há mais de 20 anos na nefrologia, mas pouca gente sabe que eu trabalho há mais de 10 anos em um hospital oncológico aqui em São Paulo. Então eu tenho uma grande experiência no atendimento de pacientes com câncer que evoluem com problemas renais. E eu gostaria de compartilhar então minha experiência neste vídeo. Eu vou falar aqui, em primeiro lugar, quando que o paciente com câncer deve desconfiar de um problema renal e direto ao assunto, são os mesmos sintomas que uma pessoa que não tem câncer vai apresentar. Então fique de olho em sangramento na urina, urina espumosa que pode indicar proteinúria, redução do volume urinário na insuficiência renal, urina que começa a ficar mais escura, mais concentrada, você começa a ter dificuldade para urinar, a dificuldade da urina sair pela uretra pode ser um indicativo de problema renal, e ainda a retenção de líquido, inchaço, falta de ar, aquele acúmulo de líquido em todo o organismo pode ser indicativo de problemas renais. E se você estiver apresentando qualquer um desses sintomas, tente falar imediatamente com o seu médico, procure o pronto atendimento do hospital onde você acompanha, porque a detecção precoce vai evitar que você chegue a uma fase mais avançada, mais complicada dessa complicação renal, que muitas vezes pode até levar à necessidade da hemodiálise. E eu levantei aqui algumas situações que, na minha experiência, são as mais comuns. A número 1 é a desidratação. Quando o paciente faz quimioterapia, os pacientes sabem que quimioterapia pode causar vômitos, queda de cabelo, e esses vômitos, quando não controlados, eles causam desidratação. O organismo sente essa falta de água e o rim acaba sofrendo um processo de injúria renal aguda, que a gente chama de pré-renal, que quando tratada rapidamente, é só dar um soro ali, dar remédio para vômito, o paciente melhora, recupera o rim rapidamente, mas eu já vi paciente que ficou muito tempo em casa vomitando, passando mal, demorou para ir para o hospital e quando chegou já estava com o rim muito prejudicado e precisou até fazer hemodiálise. E aí depois de 2 semanas é que o rim voltou a funcionar. Então se você está tendo muitos vômitos, está com a boca seca, com a urina concentrada, consulte rapidamente o seu médico para tentar reverter essa situação o mais rápido possível. A segunda situação é a nefrotoxicidade pela quimioterapia. A químio, em alguns pacientes, pode ter um efeito tóxico sobre os rins, causando até insuficiência renal. De nenhuma forma eu estou dizendo que é errado fazer a quimioterapia, infelizmente é um risco que os pacientes correm, mas levando a um benefício que é o tratamento da doença, salvando vidas, mudando o curso da doença, e também não são todos os pacientes que vão apresentar esse problema. Eu estou falando de alguns apenas que podem ter essa toxicidade. Drogas mais antigas como a cisplatina e carboplatina podem causar insuficiência renal, alteração de eletrólitos, potássio, magnésio, cálcio podem ficar baixos, e drogas mais modernas como sorafenib pode até causar uma síndrome nefrótica, que é aquele quadro de perda de proteína urinária, com inchaço e retenção de líquidos. Mas lembrando que esse efeito pode ser revertido com a suspensão da quimioterapia, modificação da dose, enfim, mudança do esquema quimioterápico. Isso o oncologista tem muita mão no sentido de ir ajustando o tratamento de uma forma que trate a doença de forma efetiva, ao mesmo tempo procurando preservar os rins. A terceira situação ela é muito comum, clássica em hospital oncológico, que são os quadros obstrutivos das vias urinárias causados por tumores do sistema geniturinário. Como exemplos aqui, câncer de próstata, bexiga e de colo uterino.
O tumor ele pode fazer uma compressão na uretra e na bexiga, ou ainda ele pode infiltrar. O câncer, ele vai invadindo a bexiga, a saída do ureter ali na bexiga, onde os canais se inserem, provocando um quadro de obstrução. A urina não consegue mais descer para o rim, para a bexiga, os ureteres ficam dilatados, o rim fica dilatado, que a gente chama de hidronefrose, e havendo essa interrupção total do fluxo urinário, os rins entram em falência, simplesmente param de funcionar. A boa notícia é que essa situação ela é reversível. Muitos pacientes com câncer de próstata, você passa ali uma sondinha e a questão está resolvida, o paciente passa a urinar bastante. Já alguns tumores, quando tem infiltração da bexiga, podem necessitar de catéteres como duplo J, que leva a urina lá do rim para a bexiga, né, para facilitar essa saída da urina, ou ainda a nefrostomia, que é uma cirurgia onde você coloca um catéter nas costas do paciente diretamente no rim para fazer o fluxo da urina. A situação número 4 são doenças oncológicas que acometem o rim ali por uma afinidade. Eu vou dar aqui 2 exemplos, um deles é a deposição de proteínas de cadeia leve, que ocorrem principalmente no mieloma múltiplo, que é aquele câncer da medula óssea. Essas proteínas se depositam nos rins, causando insuficiência renal. E ainda temos uma outra situação também na hematologia, que são os linfomas, que podem invadir ali o rim, tomar totalmente o espaço do rim, causando também insuficiência renal. A situação de número 5 é a hipercalcemia, cálcio alto no sangue, e isso ocorre também no mieloma múltiplo, como falei agora há pouco, é um tumor que também causa um comprometimento ósseo, lesões líticas que vão destruindo os ossos, e o cálcio do osso ele vai cair na circulação sanguínea, e isso vai levar a uma sobrecarga dos rins, que vão tentar eliminar esse cálcio. O paciente vai ter excesso de cálcio no sangue, na urina, nessa tentativa de eliminar, mas esse cálcio acaba se precipitando nos rins, gerando nefrocalcinose, cálculos renais e insuficiência renal. Os tumores sólidos, como mama, que provocam metástase óssea, também vão ter o mesmo efeito, com hipercalcemia, levando à insuficiência renal. Situação de número 6, síndrome nefrótica paraneoplásica. E antes que vocês se assustem com o termo, síndrome nefrótica é a perda de proteína na urina, que leva à redução da albumina no sangue, e consequentemente o paciente fica inchado, a urina fica muito espumosa. Isso ocorre em doenças como diabetes, doenças autoimunes como lúpus, mas essa síndrome nefrótica pode ser consequência de um câncer. Vou dar aqui um exemplo, os tumores sólidos como mama e tumores gástricos, eles podem causar uma nefrite chamada glomerulonefrite membranosa. E isso o nefrologista tem que estar bastante atento, porque o paciente ele pode chegar no nefrologista para investigar uma síndrome nefrótica e ela ser consequência de um câncer, então o nefro tem que pensar que aquilo pode ser um câncer e investigar, ou ainda o contrário, ele pode chegar no oncologista com câncer e desenvolver a síndrome nefrótica, e o oncologista pode referenciar para o nefro fazer também esse acompanhamento. A situação de número 7 é a síndrome da lise tumoral, é uma situação das mais graves na oncologia, é uma emergência médica, porque pode levar ao óbito do paciente em poucas horas. O que ocorre nesse caso, como o próprio nome diz, a lise é a destruição de células, o tumor ele vai crescendo muito rápido, isso ocorre muito com linfomas, esses mais volumosos, ou outros tumores que têm um crescimento celular muito rápido. Isso pode ocorrer de forma espontânea ou após o início da quimioterapia. As células elas vão se proliferando e morrendo, e isso vai levando a uma formação de vários produtos, né, de restos, lixo celular, que vai se depositar no sangue, e esse lixo é composto basicamente por ácido úrico, por cristais de fosfato de cálcio e ainda de xantinas. Essas 3 substâncias, pode ser mais uma ou mais outra, mas em conjunto elas vão se depositar nos rins, causando insuficiência renal e alterações eletrolíticas importantes, como fósforo muito alto, potássio muito alto, causando arritmia cardíaca, o ácido úrico também fica muito alto e o cálcio fica muito baixo. Então,
é uma emergência médica. Se você tiver os sintomas que eu falei no começo do vídeo, procure imediatamente o pronto atendimento. E a nossa oitava situação, não poderia deixar de mencionar o câncer renal. Afinal, aqui é o canal Nefrologista, estou falando de câncer, falar um pouquinho de câncer renal. O mais comum é o chamado tumor de células claras. Ele é um câncer que acomete só um dos rins, é muito raro. Eu já vi na época da residência paciente com tumor nos 2 rins, mas é muito raro. Em geral, apenas um rim. O quadro clínico é caracterizado por dor lombar, essa é a dor lombar que tem que ser valorizada, dor lombar com hematúria, sangue na urina, o paciente tem um emagrecimento rápido, perda do apetite, fraqueza e chama a atenção um sintoma que é a febre de causa indeterminada. Então, se o paciente começar a ter febre, não tem nenhum quadro infeccioso, não tem dor de garganta, não está tossindo, a urina não está ardendo, não tem sintoma de infecção urinária, não é nada infeccioso, essa febre pode ser por conta do tumor. Então, juntando tudo com a hematúria, com a dor lombar, procure imediatamente um atendimento médico para fazer a detecção. E a boa notícia também é que a detecção precoce em fases iniciais, o câncer de rim, ele estando limitado ali ao rim, ainda dentro da cápsula de Girota, que é a membrana que envolve externamente o rim, se o tumor ele não saiu lá de dentro e ele não tem metástase, o índice de cura chega a praticamente 100% com a nefrectomia. É aquele caso que a vida do paciente é salva apenas tirando aquele rim, e ele passa apenas a ser um paciente nefrectomizado e, claro, posteriormente deve acompanhar com o médico nefrologista para tratar com o maior carinho possível aquele rim que permaneceu. Vamos cuidar desse rim que sobrou. E, finalmente, lembrar que mesmo que o paciente oncológico não tenha nenhuma dessas complicações, ele continua sendo um ser humano como outro qualquer, que está sujeito a ter doenças autoimunes, está sujeito a ter diabetes, hipertensão, ele pode já ter uma doença genética de base, como rim policístico. Então, lembrar que qualquer pessoa deve se preocupar com os rins, fazer rastreamento precoce e ser referenciada para um nefrologista havendo qualquer suspeita de problema renal. Para você que é um paciente oncológico que está fazendo quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, fez cirurgia, seja no rim, seja no sistema urinário ou outros tumores, preste bastante atenção nas dicas que demos nesse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os seus amigos, conhecidos, pacientes aí do serviço onde você se trata e ajude no crescimento do nosso canal, essa informação chegar para mais pessoas, compartilhando em redes sociais, grupos de WhatsApp. Volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.